Jesus. Aleluia! Quantos têm fome da presença de Jesus aí, diga glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Tem uma pessoa especial do seu lado aí, eu queria que você desse um sorriso para ela e dissesse: que bom que você veio, meu irmão. Fala para essa pessoa aí, declare aí sobre a vida dela: que bom que você veio hoje. Depois você pode tomar o seu lugar, pode se assentar. Glória a Deus, nós estamos felizes de estar mais uma vez na presença do Senhor, estamos em família, glória a Deus por isso. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Se você está conosco pela primeira ou pela segunda vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Eu falo primeira ou segunda vez, irmãos, porque da terceira em diante você já é de casa, não é mesmo? Da terceira em diante você já é de casa. Então, se você está conosco pela primeira ou pela segunda vez, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, saiba que você é muito amado por essa igreja, por essa família, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, nós estamos muito felizes com o que o Senhor tem ministrado, não é? Nesses dias, tem feito em nosso meio. Quero dar aqui um recado para os papais, que o nosso culto já está acontecendo, né, lá no Espaço Kids. Agora nós estamos com a Igreja da Criança, o culto integral, simultâneo ao culto aqui de adultos. Tem o culto Kids acontecendo lá no pavilhão 2, amém? Então, por isso que nós não estamos mais chamando as crianças para orar. As crianças já estão chegando, os pais já estão chegando e deixando ali o seu filho ali no Espaço Kids, porque ali nós estamos tendo o culto integral, ok? Está tendo ali um louvor, uma adoração preparada na linguagem das crianças, um culto totalmente, uma equipe preparada, um culto totalmente preparado para o seu filho, amém, meus irmãos? Por quê? Porque nós não queremos apenas tirar o seu filho daqui do tempo para que você possa prestar atenção no culto, embora isso também facilite muito, mas não é esse o propósito principal. Nós queremos que o seu filho tenha experiência com Deus. Quem aqui quer que o seu filho tenha experiências com Deus? Quem quer? De verdade aí, irmão, diga glória a Deus. Se você quer que o seu filho tenha experiências com Deus, traga o seu filho para o culto Kids. Às vezes ele nos primeiros dias, às vezes ele vai querer, né, está acostumado a vir para cá, às vezes ele não vai querer te acompanhar, mas insista com ele, ensine ele, explique para ele a importância dele participar do culto Kids lá, porque nós estamos preparando, treinando a equipe para que esse culto seja feito na linguagem infantil, na linguagem Kids, para que o Senhor possa alcançar o coração das crianças. Lá tem louvor para elas, tem dinâmica para elas, tem um momento de oração para elas estão aprendendo ali também o contexto de adoração ao Senhor. Então é muito importante que as crianças participem. Então, se tiver alguma criança que está aqui ainda, talvez esperando o momento da oração, você já pode levar o seu filho lá, tá? Que o culto já está acontecendo lá. Então, você pode, se quiser ir lá levar o seu filho, tem a liberdade de ir lá, tem lá os irmãos, a equipe, professores preparados para receber eles lá. Tá bom, meus irmãos? Amém? Queridos, quero ler com você a palavra de Deus, que está registrado no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. E eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração durante esses últimos dias. Essa palavra tem queimado no meu coração, e eu quero muito poder compartilhar com você essa palavra, aquilo que o Senhor tem ministrado na nossa vida. João, capítulo de número 4, o versículo que nós vamos ler é o versículo 1. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 1. Eu falei das crianças, esqueci de falar a idade, né, irmãos? Crianças de 2 a 10 anos de idade. É isso, né? 10, né, Elisângela? É 10, né? É de 2 a 10, né? De 2 a 10 anos, tá, irmãos? A igreja da criança lá atende crianças de 2 a 10 anos. Nós estamos já estamos orando e trabalhando para implantarmos também o nosso berçário. Amém, meus irmãos? Para facilitar também para as mamães aí que
Tem os filhos menores de 2 anos. Cadê as mães aí que podem dar uma glória a Deus aí, mães? Amém. É bom, não é? Glória a Deus. A você não deixar também de participar. Nós já estamos orando e preparando para a implantação do berçário, tá, irmãos? E para isso nós precisamos aumentar a nossa equipe de trabalho. Então, dia 3, sábado que vem, preste atenção aqui, irmão, sábado que vem, nós vamos ter uma integração para o Ministério Kids, tá? Sábado que vem, nós vamos ter uma integração para o Ministério Kids. Então, se você já é batizado, já é membro da igreja e tem sentido no seu coração chamado de Deus para trabalhar com criança, nós queremos que você faça parte dessa equipe. Amém, meus irmãos? Então, procure a pastora Cleidiane, tá? E dê ali o seu nome, vem aqui no sábado. Eu só não esqueci o horário agora. Quem pode lembrar para mim o horário aí? É às 16 horas? Eu acho que é às 16 horas. Depois eu vou confirmar certinho. Depois, se alguém puder confirmar para mim o horário aí, tá? Da integração, sábado. Eu acredito que é às 16 horas, mas vou confirmar. João capítulo 4, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria, e assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E havia ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Preste atenção nisso. Jesus chega ao poço. Ali tem uma mulher tirando água do poço. Jesus está cansado, ele fica ali conversando com aquela mulher e ele envia os discípulos para a cidade para fazer o quê? Comprar comida. Vão comprar comida aqui na cidade que tem mais perto, enquanto eu descanso um pouco. Agora eu quero que você vá lá para o versículo de número 27. Versículo número 27. O texto aqui é muito longo para mim fazer a leitura do texto todo, mas eu vou situar você aqui no contexto. Mas o versículo 27 diz assim, ó: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram junto o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. E os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Agora preste atenção nesse trecho aqui. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher:
ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos que não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Diga comigo assim: Senhor Jesus, fale comigo através da tua palavra, que o meu coração seja uma terra fértil, que produza muitos frutos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Queridos, essa palavra me chamou muita atenção. E durante alguns dias já que eu venho pensando, refletindo, meditando nessa palavra. Eu gosto muito do Evangelho de João, porque João ele tem uma particularidade. Ele é um discípulo que foca muito nos relacionamentos. Ele registra o Evangelho de Jesus e ele traz um outro enfoque que os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos não relataram. Para você ter uma ideia, está registrado no Evangelho de João os 2 sermões de Jesus, as 2 pregações de Jesus mais importantes que Jesus fez. E as pregações mais importantes e mais profundas que Jesus pregou. Ele fez isso não para uma multidão, mas para uma pessoa só. A primeira está lá em João capítulo 3, quando Jesus ele tem uma conversa com Nicodemos. E ali ele vai falar sobre o novo nascimento, e é dentro daquele contexto que está o versículo mais lindo da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse discurso não foi para uma multidão, esse discurso não foi para os discípulos, mas esse discurso de Jesus, essa pregação, foi para uma pessoa. E agora aqui nós também vemos um texto igualmente, onde Jesus está ministrando um dos seus mais profundos sermões, não para uma multidão, não para os discípulos, mas para uma mulher samaritana. O texto diz que Jesus, ele precisava ir para a Galileia, ele precisava chegar na Galileia, ele sai da Judeia, ele precisava ir para a Galileia, então ele tem que passar por Samaria. E quando ele entra na Samaria, havia ali um conflito entre samaritanos e judeus. Judeus não eram bem-vindos em Samaria. E ali Jesus está passando com os seus discípulos, e ele chega num determinado lugar onde tinha o poço de Jacó. Aquele poço era muito famoso, era um poço muito conhecido, e era a fonte de água da cidade chamada Sicar. Ali as mulheres iam pela manhã muito cedo buscar água nos seus cântaros, mas a Bíblia diz que Jesus chega ali por volta do meio-dia. Mais ou menos era meio-dia quando Jesus chega à beira do poço, e ali estava uma mulher que, diferente das outras mulheres, não ia em grupo, ela não participava de um grupo de mulheres. Geralmente as mulheres iam de manhã buscar água, e elas iam num grupo de mulheres, mas aquela mulher ela estava solitária, aquela mulher estava sozinha. Diga comigo, ela estava sozinha. Jesus marcou aquele momento para ter um encontro com aquela mulher. Jesus, ele é tão maravilhoso. Jesus, ele não pregava, ele não estava preocupado apenas com o coletivo, com as grandes massas ou com as multidões, mas Jesus estava preocupado também com a individualidade do ser humano. E eu creio que João deixa registrado alguns desses momentos para que nós venhamos entender que ele se importa com cada um de nós, ele conhece cada uma das nossas histórias. Quem está entendendo, diga amém. Nada que nos acontece, nenhuma das nossas histórias, dos nossos sofrimentos, nenhum de nós passamos desapercebidos diante dos olhos de Deus. Nenhum de nós passamos desapercebidos diante dos olhos de Deus, mas Ele conhece cada um de nós perfeitamente, sabe de cada uma das nossas necessidades. Fala para a pessoa que está com você, Ele conhece as suas necessidades.
Se você estiver anotando, anote isso aí na mensagem, diga assim: Ele conhece as minhas necessidades. Declare isso na sua vida: Ele conhece as minhas necessidades. Jesus conhecia a necessidade daquela mulher, Ele marca aquele momento, e Ele para ali naquele poço, mas antes disso Ele envia os seus discípulos para uma missão. Ele manda os discípulos ir até a cidade, fazer o quê? Comprar alimento, comprar comida. Eu creio que Jesus ali diz assim: olha, deixa eu descansar um pouquinho aqui, vão até ali, compre alguma coisa lá na cidade, para que a gente possa comer. Vão comprar a comida. E Jesus fica ali porque ele precisava ter aquele momento com aquela mulher, aquela conversa transformadora com aquela mulher, a mulher samaritana. E quando Jesus está e começa a conversar com aquela mulher, a primeira coisa que Jesus faz é pedir água para beber. Você conhece a história, eu vou resumir aqui. Creio que todos aqui já ouviram essa passagem, essa história, onde Jesus pede água. Ela diz: como é que você, sendo judeu, vem conversar comigo, sou samaritana, porventura você está por fora, né, do conflito que existe entre o nosso povo? Como é que você vem conversar comigo, eu sendo uma mulher e sendo samaritana? Mas Jesus não está preocupado com as barreiras, Jesus não está preocupado com o protocolo. Jesus antes estava preocupado com aquela mulher, com a vida dela. Jesus tinha uma missão naquele lugar. E se tem alguém, irmãos, se tinha alguém que cumpria a sua missão, é Jesus. Jesus estava determinado a cumprir a sua missão, a cumprir o seu propósito. Eu aprendo com Jesus, irmãos, que nós precisamos fazer de tudo para cumprir o nosso chamado, para cumprir o nosso propósito. Quem está entendendo, diga amém. Diga assim: eu preciso cumprir o meu propósito. Eu preciso cumprir o meu chamado. Jesus estava determinado, ele estava ali para cumprir o seu propósito. Ele precisava alcançar aquela mulher. E ele conversa com aquela mulher, e depois de uma conversa, ele fala para ela sobre a água da vida, a água viva, que era o próprio Jesus. Ele diz assim: olha, se você soubesse, mulher, com quem você está falando, você me pediria água, e eu te daria a água da vida, essa água, que se alguém beber dessa água aí do poço de Jacó, voltará a ter sede, mas quem beber dessa água que eu quero lhe dar, nunca mais terá sede, porque será saciado, não só na sua carne, mas será saciado também no seu espírito. Nós, seres humanos, temos uma necessidade, irmãos, de saciar não somente a nossa carne, mas de saciar o nosso espírito. O homem pode buscar tudo aquilo que é bom e prazeroso aos olhos humanos, da natureza humana, mas nós só vamos se sentir completos quando nós tivermos nosso espírito saciado por Deus. Quem está entendendo, diga amém. Há quem diga que no coração do homem existe uma lacuna, existe um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio que há no coração do ser humano. E Jesus sabia que era só essa experiência que poderia suprir a necessidade daquela mulher, porque ela era uma mulher solitária, ela era uma mulher que precisava da salvação, que precisava da graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. E Jesus então continua conversando com aquela mulher. E quando então ela diz assim: não, tudo bem, então eu vou ouvir o que você tem para me dizer. Jesus diz assim: então vai lá e chama o seu marido. Ela diz assim: eu não tenho marido. Jesus diz para ela assim: disseste bem, você não tem marido, tiveste 5 e o que você tem não é o seu marido. Quando Jesus diz isso, aquela mulher se quebranta e ela entende que ela está diante não de um homem comum, mas ela estava diante de um profeta. Ela diz: como é que esse homem sabe do que eu tenho vivido? Aquela mulher já tinha tido 5 maridos, estava com uma pessoa agora que não era o seu marido, alguém que estava tentando saciar a sua sede, alguém que estava tentando preencher um vazio do seu coração, mas que não conseguia, estava tentando em relacionamentos, em vários relacionamentos, mas não conseguia preencher o vazio do seu coração. Eu acredito que essa era uma mulher triste, angustiada, depressiva, porque assim uma pessoa que não consegue, querido, entender o propósito da vida, ela sim é a pessoa que não consegue entender o grande segredo da vida.
E ela então entende que Jesus estava falando com ela, e que ele era um profeta, que ele estava falando da parte de Deus, e que ele não estava ali por acaso. Aquele momento, aquele encontro ali não tinha sido por acaso. Ela compreende que aquele momento é um momento espiritual. Ela entende que aquele momento era um momento em que a vida dela poderia mudar totalmente, porque ela estava diante do Cristo, o Filho de Deus. Ela entende qual o poder de estar na frente de Jesus, do Cristo, do Messias. E ela aproveita aquela oportunidade. E a Bíblia diz assim que ela sai, ela vai correndo. Quando os discípulos estão chegando, eles estão voltando da cidade com a comida. Aquela mulher está deixando o cântaro e apressadamente ela está voltando para a sua cidade. Ela vai correndo para a sua cidade, sabe para quê? Para anunciar que ela havia encontrado o Messias. Ela sai correndo para anunciar que ela tinha entendido, ela tinha encontrado com o Salvador, e a vida dela havia sido transformada. Ela encontra com alguém que não a despreza, que não trata ela como um objeto, ela está diante de um homem que, ao invés de feri-la, ao invés de magoá-la, ao invés de usá-la, ela encontra com um homem que agora pela primeira vez ouve, entende, compreende e tem resposta para os dilemas da vida dela. Imagina isso. Uma pessoa perdida, uma pessoa que não tinha alegria, felicidade, estava tentando achar felicidade em tantas outras coisas, mas agora ela encontra com um homem que tem o segredo da vida e que fala para ela sobre as verdades de Deus. Ela sai correndo para anunciar. Ela diz: eu preciso contar para toda a minha cidade, eu preciso contar para todos os meus vizinhos, eu preciso contar para toda a minha família que eu encontrei o Salvador. Aleluia. É tão maravilhoso quando nós vemos uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus, irmãos, e ela quer transmitir isso para as pessoas, ela quer anunciar sem medo, sem temor, sem vergonha, mas ela quer anunciar que teve um encontro com Jesus. Amém, meus irmãos? Essa mulher está vivendo essa experiência, essa mulher está vivendo a experiência. Os discípulos estão chegando, e aqui eu quero que você preste atenção nisso. Os discípulos estão chegando e eles não entendem porque Jesus está conversando com a mulher, mas ninguém quer falar nada. Um olha para o outro, né? Quem vai perguntar, quem vai questionar Jesus, né? Não é? Eles olham, eles ficam de lado, assim, meio de canto, né? Aí a mulher sai, daí eles vão conversar com Jesus. Aí eles dizem assim: ó, Jesus, nós trouxemos algumas coisas, vamos comer? E aí Jesus diz assim: não, eu não estou com fome. Eu tenho outra comida. Aí eu imagino que os discípulos, eles dão aquela, né? Um olha para o outro assim, começa aquele questionamento, e o texto diz assim, que eles perguntam assim: será que alguém trouxe comida para ele? Será que alguém veio aqui? Será que ele tinha comida guardada? Será que alguém veio e trouxe a comida para ele? O que acontece aqui? Aí Jesus completa dizendo assim: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. É interessante, querido, que olha como que é os segredos de Deus. Os discípulos já estavam andando com Jesus há alguns dias, algumas semanas, talvez meses, não sei. Mas eles ainda não tinham compreendido ainda muito bem aquilo que Jesus, e qual que era a missão de Jesus, aquilo que Jesus veio fazer. Eles andavam com Jesus, estavam com Jesus, mas eles não compreenderam aquilo que a mulher compreende. Eles não foram capazes de compreender aquilo que a mulher compreendeu. Eu imagino que Jesus, ao mandá-los à cidade,
creio que Jesus estava ali fazendo um teste com os discípulos. Eu creio que Jesus ali, ele não só manda os discípulos comprar a comida por causa de necessidade, por causa da necessidade física, por causa da fome, mas eu creio que Jesus ali prepara um momento para experimentar os seus discípulos, e assim, eu quero ver se eles estão entendendo, eu quero ver se eles entenderam. Eu vou mandar eles na cidade, porque aqui há um povo sedento, aqui há um povo precisando. A Bíblia diz que, Jesus diz que aquele povo ali estava sedento, era tempo de colheita. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a colheita na frente, mas aquele povo de Samaria, irmãos, estava sedentos, necessitados da graça de Deus, precisando ouvir a palavra. Jesus então para os discípulos disse: olha, vão lá na cidade. O que era a cidade? A cidade era o lugar onde as pessoas estavam. Cidade, naquela época, as cidades, o que acontecia? As cidades elas eram muradas, cercadas. Então, onde é que estavam as pessoas? Na cidade. As pessoas saíam da cidade para ir lá, por exemplo, buscar água, mas elas retornavam para a cidade. Cidade era onde estava o movimento, onde estavam as pessoas. Jesus então prepara aquela oportunidade, diz para os discípulos: vão lá na cidade. E eu creio que os discípulos chegam naquela cidade, né, chega ali no comércio, eles vão comprar comida. E os comércios naquela época eram como, muitos deles a céu aberto, como se fosse uma feira. E ali tinha muita gente passando, transitando, eles estão ali, e as pessoas estão olhando ali, 12 judeus andando, caminhando, e eles estão comprando. De repente eles passam ali quem sabe eles passam ali numa padaria, vamos dizer assim, e eles compram ali um pão. Aí eles passam no hortifruti, pega ali, quem sabe, 13 maçãs, não é? 12 maçãs dos discípulos, mais uma de Jesus. Quem sabe eles compram ali mais algumas coisas e eles voltam. E quando eles chegam ali, Jesus acabava de trazer cura e restauração para a vida daquela mulher. E eu fico pensando assim, qual a oportunidade que os discípulos perderam naquele dia. Porque se o povo estava sedento, se as pessoas estavam sedentas, se as pessoas estavam ali precisando de salvação, quanto que os discípulos perderam de ganhar naquele dia, porque eles ainda não tinham entendido o propósito. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela entendeu. Quando Jesus mal termina de falar com ela, o que ela faz? Preste atenção aqui, querido. O que ela faz? Ela sai da presença de Jesus e ela vai até a sua aldeia, até a sua cidade, porque ela entende que ela conheceu alguém que precisava ser anunciado. Era o Salvador do mundo que estava ali. Ele não podia passar despercebido. Quem sabe quando é que ele ia passar novamente por Samaria? Ele estava ali passando na cidade. Imagina, queridos, o Mestre, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, aquele que é o próprio Deus encarnado, ele está na minha cidade, ele está na minha região. É alguém notável, é alguém que não pode passar despercebido. Espera aí, Jesus, aguenta um pouco aí, que eu vou lá anunciar, eu vou trazer um monte de gente para ouvir o Senhor falar. Eu vou trazer um monte de gente ferido, eu vou trazer um monte de gente aqui que precisa ouvir também o que o Senhor está dizendo. Assim como o Senhor falou comigo, assim como o Senhor me tratou, tem muita gente aqui que precisa. Deixa eu ir lá, espera um pouquinho aí, Jesus, deixa eu ir. E ela sai correndo. Mas os discípulos estavam preocupados apenas com a comida. Os discípulos estavam preocupados apenas com o pão. Os discípulos estavam preocupados apenas com aquilo que era natural. E aí, como que eu sei disso? Porque Jesus chama a atenção deles para isso. Quando eles chegam, eles dizem assim: mestre, vem comer. Eles insistem com Jesus para vir comer. E Jesus diz assim: olha, eu tenho uma comida que não é dessa terra. Eu tenho uma comida diferente. Vocês não compreenderam ainda. Mas a minha comida, o que me sacia é fazer a vontade do Pai. Eu quero que vocês entendam. Vocês estão preocupados com a comida, vocês estão preocupados com o alimento, mas a minha preocupação é outra. Quem está entendendo, diga amém. É nesse contexto que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: olha, levante os vossos olhos, dá uma olhada. Vocês conseguem perceber
os campos, você consegue perceber a lavoura e saber quando é que está chegando a colheita. Jesus diz assim: levantai os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a colheita. E é claro que Jesus não estava falando dos campos de trigo apenas, ele não estava falando apenas da lavoura, mas ele está falando da cidade de Samaria, ele está falando da quantidade de samaritanos, a quantidade de pessoas naquela cidade precisando ouvir a palavra, a quantidade de pessoas naquela cidade precisando da graça de Deus. E os discípulos foram na cidade, compraram comida, mas não conseguiram trazer ninguém a Jesus. Mas a Bíblia diz que a mulher samaritana, ela chega na sua cidade e ela começa a anunciar, porque ela entendeu o propósito maior da sua vida. Eu esqueci até de falar sobre o tema da palavra, mas o tema da palavra é esse aqui, ó. Diga comigo: o propósito maior, aqui você diz, da minha vida. Vamos lá, o propósito maior da minha vida. Onde eu quero chegar com essa palavra? Eu quero dizer para você que existe um propósito maior sobre a nossa vida, que talvez muitos de nós não temos percebido. Existe um propósito maior, querido, que precisa nortear e direcionar a nossa vida. Por quê? Porque nós podemos correr o mesmo risco que os discípulos correram, que os discípulos estavam vivendo. Nós podemos caminhar com Jesus, e muitos de nós talvez já temos uma boa caminhada com Jesus, temos alguns anos caminhando com Jesus, mas talvez ainda não conhecemos totalmente o coração de Jesus. Às vezes nós corremos o risco, e alguém pode dizer assim: ah, pastor, eu nasci na igreja, pastor, eu sou crente tem 30 anos. Mas esse texto nos prova, querido, que apenas estar com Ele, caminhar com Ele, não significa ter entendido o propósito dEle. Porque os discípulos andavam com Jesus, viram milagres acontecendo. Eles viram milagres acontecendo, mas eles não estavam compreendendo ainda as coisas espirituais, que existe um propósito maior sobre a nossa vida. Mas eles estavam preocupados apenas com aquilo que era natural. Jesus quer nos chamar a atenção, querido, para o propósito que está acima de todas as coisas da nossa vida. Eu tenho ministrado isso aqui algumas vezes, tenho falado repetidas vezes. O propósito de Deus para a nossa vida é muito mais do que nascer, crescer, trabalhar, ganhar dinheiro, enriquecer, pagar boleto e depois morrer. É um propósito maior de Deus, querido, para o qual você está nessa terra. Há um propósito maior. Não estou dizendo que você não possa viver isso. Pastor, só quer dizer que eu não posso trabalhar muito, eu não posso ganhar dinheiro? Pode, com certeza. Desde que você esteja vivendo o propósito primário de Deus para a sua vida. Desde que você esteja vivendo o propósito maior da sua vida. O problema é que muitas pessoas estão apenas correndo atrás daquilo que é natural e daquilo que é desse mundo. As pessoas estão muitas vezes correndo atrás de saciar a sua alma, de se sentir bem. Existem muitas pessoas, às vezes até na igreja, buscando às vezes até mesmo se sentir bem. E a igreja não é o lugar para a gente se sentir bem. É o lugar onde nós recebemos a direção de Deus para cumprir o propósito maior. Quem está entendendo? O propósito maior de Deus para a nossa vida. E viver o propósito maior de Deus para a nossa vida, nem sempre significa se sentir bem. Quem está entendendo? Nem sempre significa se sentir bem. Do ponto de vista humano, do ponto de vista natural. Mas às vezes cumprir o propósito maior de Deus para a nossa vida é ir na contracultura, na contramão do mundo. E aí essa mulher, ela nos dá uma importante lição da importância de viver aquilo que é
importante daquilo que é primordial. Uma vez ouvi uma frase, eu não sei quem disse essa frase, não vou conseguir te dar a fonte dela, mas eu gostei tanto dessa frase, que dizia assim, talvez você já conheça, já ouviu, essa frase diz assim, ó, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Já ouviu essa frase? Quem já ouviu essa frase? Ninguém ouviu? Meu Deus, onde é que eu li isso? Mas eu vi em algum lugar. Não é da minha cabeça, mas já vi alguém falando. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Por quê? Porque às vezes nós falamos, mas aquilo que nós vivemos é diferente. Estou terminando de ler um livro agora. Se Deus quiser, com a graça de Deus, essa semana eu termino ele. Já era para mim ter terminado. Mas é tão bom esse livro que eu estou, sabe, quando você gosta tanto de um livro e que você não quer terminar ele, eu estou assim nesse livro. Esse livro, eu até indico ele para você, o tema desse livro é O Cristão Ateu. O Cristão Ateu. Leia se você puder. Você diz, pastor, cristão ateu, isso é um paradoxo, né? Cristão ateu. O subtítulo do livro é Crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Forte, né? Crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. A maioria de nós, querido, se eu perguntar aqui, quem crê em Deus? Né? 100% de nós aqui vamos levantar a mão e dizer assim, pastor, eu creio em Deus. Porém, muitas vezes a nossa forma de viver, o nosso estilo de vida, não condiz com aquilo que nós dizemos. Porque nós dizemos que cremos em Deus, totalmente em Deus, mas às vezes nós nos preocupamos, às vezes nós nos desesperamos. E aí nós dizemos assim, mas eu creio em Deus, mas às vezes as coisas parecem sair do nosso controle e nós ficamos desesperados. E nós agimos diferente daquilo que nós professamos. E em várias áreas, eu poderia citar muitas delas aqui, e uma delas é no que diz respeito ao propósito maior da nossa vida. Nós dizemos assim, muitas vezes, eu amo a Jesus. Nossa, glória, Deus é maravilhoso, Ele é tudo na minha vida. Mas a questão não é se Ele é tudo na nossa vida apenas nas nossas palavras, mas é no nosso estilo de vida. O que Jesus fala aqui para os discípulos é, olha, eu tenho uma comida. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, eu tenho algo que me sacia. Eu tenho algo que me preenche, que mata a minha fome. E não é pão, não é vinho, não é o suco. Eu tenho algo que me preenche, que mata, que me sacia, que mata a minha fome, que mata a minha sede. Sabe o que é? Cumprir o propósito maior da minha vida. Deixa eu dizer algo para você com muito carinho, que você só vai ser plenamente satisfeito quando você viver o propósito maior de Deus para a sua vida. Quando a sua vida estiver alinhada ao propósito de Deus. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais nesse entendimento. Queridos, nós precisamos entender que vida com Deus, que vida cristã não é um entretenimento de fim de semana. Nós precisamos compreender que vida cristã não é um entretenimento do fim de semana. Não é eu ir apenas ali na igreja um domingo à noite, para que eu me sinta com a consciência tranquila, dizendo, não, o senhor viu, né? Essa semana eu fui. Mas eu vivo toda a minha semana como se Deus não existisse. Mas eu tomo decisões, eu trato a minha família, eu trato dos meus negócios, eu administro a minha empresa, eu trato como se Deus não existisse. Nós precisamos, querido,
alinhar a nossa vida ao propósito eterno de Deus, ao propósito maior de Deus para a nossa vida, e as outras coisas, tudo vai dar certo, tudo vai culminar, tudo vai cooperar. Eu não estou dizendo que você não possa viver grandes coisas, eu não estou dizendo que você não possa viver os teus sonhos, que você não possa fazer muitas coisas, mas você precisa estar alinhado ao propósito maior de Deus para a sua vida. Nós às vezes temos uma visão um pouco equivocada. Eu tenho falado isso aqui algumas